Olá, meu nome é Ana Cristina Gales, eu sou professora da disciplina de infectologia e hoje eu vou estar aqui para discutir um pouco de mecanismos de resistência bacteriana. E antes de iniciar propriamente discutir sobre os mecanismos de resistência bacteriana, eu queria responder uma pergunta, por que a resistência bacteriana tem chamado tanta atenção e é uma preocupação global? Na realidade, ela é uma preocupação global porque quando eu tenho uma bactéria resistente, eu tenho uma maior chance de ter um tratamento que é considerado inadequado. Eu aumento com isso a mortalidade dos meus pacientes, eu levo a um prolongamento do curso da doença. Se essa doença se prolonga, ela aumenta o custo de tratamento e ela também aumenta a chance de transmissão dessa bactéria resistente de um paciente para outro. Muitas vezes, hoje em dia, nós temos já bactérias que são resistentes a todos os antimicrobianos disponíveis clinicamente e quando elas causam uma infecção, muitas vezes essas infecções são consideradas intratáveis e elas põem em risco outros tipos de tratamento, como grandes cirurgias, quimioterapia, transplante. A resistência bacteriana também é uma preocupação global porque ela prejudica o comércio e a economia. Não sei se vocês vão se lembrar, a gente teve uma epidemia causada por uma E. coli enterohemorrágica. Essa E. coli, ela teve um surto na Alemanha, várias pessoas tiveram um quadro de síndrome hemolítica urêmica e no início foi culpado por esse surto o pepino que tinha sido importado da Espanha. E com isso a Espanha teve que utilizar toda a produção de pepino que tinha sido exportada para a Alemanha. No final das contas, o pepino não era o responsável pela epidemia, e a Alemanha teve que ressarcir a Espanha sobre a perda econômica que ela tinha tido. Isso é só para não levar em consideração as pessoas que morrem de infecções resistentes e aquelas pessoas que não morrem, mas que acabam com sequela ou que acabam afastadas das suas atividades econômicas por um período muito prolongado. Então, dessa maneira, a resistência ela também vai colocar em risco a saúde individual e coletiva. Isso é uma coisa que é importante e é por isso que ela tem sido reconhecida como problema de saúde pública mundial. A gente sempre pergunta, como uma bactéria se torna resistente. Então, antes de pensar como uma bactéria se torna resistente, a gente também tem que se lembrar que a bactéria, a gente fala de resistência intrínseca. Quando a bactéria já tem aqueles mecanismos que são inerentes àquela espécie, àquele gênero, e que vão conferir resistência a uma classe de antibióticos. Só, por exemplo, uma Escherichia coli, que é um bacilo gram-negativo, ela é intrinsecamente resistente à linezolida, que é uma droga, uma oxazolidinona, que é para gram-positivo. Então, esse mecanismo de resistência ele é considerado intrínseco da espécie. Lembrando um pouquinho, antes da gente começar a discutir os mecanismos de resistências, a gente não pode esquecer da estrutura da parede celular bacteriana. A gente divide as bactérias em bactérias gram-positivas e gram-negativas, lembrando que a parede celular da bactéria gram-positiva, ela tem uma estrutura que é diferente da bactéria gram-negativa. A bactéria gram-positiva, ela tem uma camada espessa de peptidoglicano, que aqui no slide ela está em marrom. Enquanto que a bactéria gram-negativa, ela tem a parede celular externa. Como ela tem essa membrana celular externa, a camada de peptidoglicano dela é bem fininha. Então, por que eles acham que esse peptidoglicano é mais fino na bactéria gram-negativa? É menos espessa essa camada. Eles acham porque como a bactéria gram-negativa tem essa membrana celular externa que ajuda a conferir forma e resistir à pressão osmótica externa, não há necessidade que essa camada de peptidoglicano seja tão espessa. Lembrando que quando você tem um antibiótico que ele é lipofílico, devido à natureza da camada, da parede celular externa, a camada bilipídica, esses antibióticos lipofílicos, eles atravessam a membrana. Enquanto que os antibióticos hidrofílicos, eles têm que utilizar essas proteínas de membrana externa chamadas porinas, que é que eles vão permitir que o antibiótico atravesse a membrana celular externa e alcance o interior da célula bacteriana. Então, quais são os mecanismos básicos de resistência bacteriana? Então, o primeiro mecanismo é se eu bloqueio a entrada do antibiótico dentro da célula. Então, eu posso depois dar uns exemplos específicos, mas esse seria o primeiro mecanismo. Ou então o antibiótico pode entrar dentro da célula, mas apesar dele entrar dentro da célula, ele vai ser colocado para fora. Então, ele vai ser ejetado da célula bacteriana. Outro mecanismo é quando a gente altera o sítio de ação daquele antimicrobiano. E por último, é quando eu tenho uma modificação da molécula do antimicrobiano.
Então, essa modificação da molécula, muitas vezes, ela vai desestruturar a molécula química do antimicrobiano e, com isso, a bactéria vai ficar resistente a esse grupo. Então, os mecanismos básicos de resistência bacteriana, como pode ser observados nessa figura, eles podem ser decorrentes da alteração da membrana celular externa. Isso vai conferir resistência aos beta-lactâmicos, às quinolonas e às polimixinas. Ou eles podem ser decorrentes da modificação do sítio de ação do antimicrobiano. Então, você pode ter os aminoglicosídeos e macrolídeos que atuam no RNA ribossômico. Você pode ter alteração das proteínas ligadoras de penicilina, que são as PBPs dos beta-lactâmicos, ou alteração na DNA-gerase e no PAR-C, que são as topizomerases, levando resistência às quinolonas. A gente pode também ter enzimas modificadoras das moléculas de aminoglicosídeo. A gente pode ter as beta-lactamases alterando as moléculas dos beta-lactâmicos, ou, por exemplo, a produção da cloranfenicol acetiltransferase, levando à acetilação da molécula de cloranfenicol e resistência a esse grupo de antimicrobianos. Ou a gente pode ter as bombas de fluxo, que normalmente eles estão presentes na célula bacteriana, mas que eles podem aumentar a sua expressão na presença desses. Então, a gente pode ter as bombas de fluxo, levando a resistência aos aminoglicosídeos, aos beta-lactâmicos, macrolídeos, quinolonas e tetraciclinas e derivados. Lembrar, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes, quando você vê um artigo científico, esse artigo científico está descrevendo uma nova beta-lactamase, por exemplo, e dizendo que ela causa resistência ao carbapenem. Mas, por exemplo, você pode ter outros mecanismos que estão associados. Então, por exemplo, eu posso ter, além da produção de beta-lactamase, ter uma alteração, uma perda da porina, que é a proteína de membrana externa por onde o antibiótico entra. Então, é importante lembrar que esses mecanismos eles estão associados dentro da célula bacteriana. Lembrar também que quando a gente tem... Não existe um modo que a gente possa prevenir o aparecimento de uma bactéria resistente. Essa bactéria resistente, ela já existe na natureza e quando a gente usa antibiótico, o que a gente causa é uma pressão seletiva. A gente vai matar aquelas bactérias sensíveis e favorecer o crescimento e a multiplicação daquela bactéria que é resistente. Esse é um mecanismo muito importante quando a gente tem, às vezes, um mecanismo que é mediado pelo cromossomo da bactéria. Isso vai passar das células-mãe para a célula-filha. Porém, essa bactéria resistente, ela também pode utilizar elementos genéticos móveis e passar esses genes de resistência para bactérias que sejam sensíveis, como eu vou mostrar no próximo slide. Nesse slide, a gente vê como é que uma bactéria pode adquirir um gene de resistência. Ele pode sofrer uma mutação e adquirir uma bactéria passada da célula-mãe para a célula-filha. Isso é chamado de transmissão vertical. Ou pode existir a transferência horizontal. Existem 3 mecanismos básicos de transferência horizontal de genes de resistência, que são a transformação bacteriana, a transdução e a conjugação. Na transformação, uma bactéria que é resistente morre e o gene de resistência, por recombinação homóloga, é incorporado ao cromossomo daquela bactéria que era sensível. Por transdução, a gente vai ter a presença de um bacteriófago, que ele vai infectar uma célula bacteriana e ele vai carrear o gene de resistência para uma nova célula que é sensível. Então, quando essa bactéria sensível é infectada por esse bacteriófago, ele injeta um material genético e esse material genético vai ser incorporado no cromossomo ou num plasmídio e vai, com o passar, ter resistência. Ou o mecanismo de conjugação. Na conjugação, bactérias de mesma espécie ou até mesmo de gêneros diferentes, elas podem entrar em contato e ter a transmissão de um plasmídio conjugativo de uma bactéria que era resistente para uma bactéria que é sensível. Essa conjugação é um mecanismo comum, que é muito comum a gente ter, por exemplo, a passagem de um gene que codifica a beta-lactamase por conjugação. Esse é um primeiro exemplo. Como é que eu vou ter o bloqueio da entrada do antimicrobiano na célula bacteriana? Então, eu posso ter alteração de porina. Essas porinas, lembra que eu tinha comentado que quando a gente tem a membrana celular externa, a gente tem proteínas de membrana externa, que são os canais por onde entram os antibióticos? Esses são as porinas. Então, lembrando que a bactéria pode perder a porina, que é o perder o canal de entrada,
Mas muitas vezes ela não precisa perder esse canal. Esse canal ele pode sofrer uma alteração de carga elétrica, ele pode reduzir o diâmetro, porque geralmente eles são proteínas triméricas e eles têm um canal, então eles podem reduzir o tamanho desse canal. Então existem várias mudanças que vão favorecer a ter a resistência. Então o antibiótico ele vai ter dificuldade para entrar dentro da célula. Ele pode muitas vezes não entrar ou ter uma entrada diminuída. Qual é o exemplo desse mecanismo? Por exemplo, quando eu tenho resistência aos carbapenems em Acinetobacter baumannii, resistência a imipenem em Pseudomonas, ou quando eu tenho resistência a cefalosporinas de amplo espectro ou carbapenems em Klebsiella pneumoniae. CAR-O quer dizer Carbapenem Resistance Outer Membrane Protein. OMP-RD é a mesma coisa, é Outer Protein membrana tipo D. A OMP-K35 é a proteína de membrana externa, sempre a sigla em inglês, é OMP, de K, de Klebsiella, e 35, que é o tamanho dessa proteína, que é 35, aproximadamente 35 kilodaltons. Como que o antibiótico ele pode também entrar dentro da célula, mas ser colocado para fora? Existem várias famílias de sistemas de efluxo. Normalmente eles estão presentes na célula bacteriana para colocar para fora da célula substâncias que são consideradas tóxicas para ela. E eles também vão utilizar dessa mesma via para colocar para fora da célula os antibióticos. Existem várias famílias de sistemas de efluxo. Essas famílias, elas são codificadas. É importante lembrar que esses sistemas de transporte, eles são ativos, então eles têm gasto de energia e eles precisam de uma fonte de energia diferente. Uma bomba de fluxo pode utilizar o transporte de sódio, a outra de hidrogênio, a outra a hidrólise do ATP em ADP. Então, isso é um mecanismo que a gente vai utilizar para classificar a bomba. Outra coisa que a gente utiliza, outro sistema, é a relação filogenética com os outros sistemas de fluxo e a especificidade de substratos. Então, existem várias famílias, que é a família MATE, a família MFS e a família RND. A família RND, ela é considerada uma das mais importantes, principalmente em gram negativo, que é Resistant Nodulation Family. Essa família ela é importante, aqui está só um exemplo. Então, a gente sempre tem os sistemas de fluxo que pertencem a essa família, eles têm 3 componentes principais. Eles têm uma membrana de proteína de membrana externa, eles têm a bomba propriamente dita, que está na membrana celular interna, e uma lipoproteína que acopla a bomba de fluxo à proteína de membrana externa. Então, é importante a gente ter a impressão, então, por exemplo, e ali está representado as proteínas e o gene que está codificando essas estruturas. Geralmente, esses genes, eles se localizam em uma estrutura que é um operon, em que vai ter os genes que codificam essas 3 partes dos sistemas de fluxo, mas também vão ter genes reguladores, que vão estar ativando, levando ao aumento da expressão ou levando à diminuição da expressão. Um conceito que é muito importante pensar é que esse aqui é só um exemplo. A gente, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa tem mais de 12 sistemas de fluxo, mas que são relacionados à resistência bacteriana, até o momento são 4. Então, a gente tem o sistema ABM, o CDJ, o EFN e o XY. Geralmente, só para vocês, é um exemplo, que vocês não precisam se ater a isso, mas a gente chama de MESH, AB ou PRM. O MESH é de Multi-Efflux Pump. A gente vai ter o A é a lipoproteína, o B representa a bomba de fluxo e a última letra representa a proteína de membrana externa que ele utiliza. Então, se você olhar nesse slide, o ABM utiliza a proteína de membrana externa M e a XY, que aqui não está ilustrada, ela também utiliza essa proteína de membrana externa. Um conceito que a gente tem que ter muito claro é que a bomba de fluxo está localizada na membrana celular interna e a proteína de membrana externa está localizada na membrana celular externa. Mas o espaço periplásmico, onde vai fazer a lipoproteína, vai fazer essa ligação, ele é uma coisa que é uma estrutura dinâmica, ele é móvel. É por isso que 2 sistemas de fluxo diferentes podem estar utilizando a mesma proteína de membrana externa para colocar o antibiótico para fora. Se vocês olharem aí, por que o efluxo também é um mecanismo que chama muita atenção? Porque a hiperexpressão do sistema de efluxo pode conferir resistência a vários antimicrobianos de classes não relacionadas.
Então, por exemplo, eu vou ter quinolona, ela é um substrato de quase todos os sistemas de fluxo de Pseudomonas aeruginosa. Cloranfenicol também. Então, esse é um mecanismo que ele é considerado importante. Apesar dele não ser um sistema que geralmente vai conferir alto grau de resistência, ele é importante pelo amplo espectro de atividade que ele vai ter. Então, por exemplo, só para vocês saberem, quando eu tenho a hiperexpressão do sistema ABM, por exemplo, eu tenho resistência ao meropenem, mas eu posso ter sensibilidade ao imipenem porque o imipenem não é um substrato dessa bomba. Por um outro lado, é a mesma coisa, por exemplo, com o sistema XY. Eu tenho resistência a cefepima, que é uma céfalo de quarta, e não tenho resistência a ceftazidima, porque a ceftazidima não é um substrato dessa bomba. Outra coisa que é importante é lembrar que esses sistemas, muitas vezes, eles são corregulados por sistemas que podem levar ao aumento da sensibilidade a um antibiótico e resistência a outro.